E agora a gente fala da situação dos produtores do Rio Grande do Sul que enfrentam ainda os prejuízos das enchentes para tentar iniciar a próxima safra. Nos últimos dias, o Rural Notícias vem falando aqui sobre uma série de medidas provisórias, decretos, resoluções e também vetos que buscam atender o setor, mas que muitas vezes não são fáceis de serem compreendidos pelo produtor rural. E para nos ajudar, então, a explicar quais as ferramentas que o produtor tem à disposição com esses anúncios, nós vamos convidar um advogado especialista em direito agrário aplicado ao agronegócio, que inclusive participa do movimento SOS Agro lá no Rio Grande do Sul, o Francisco Torma. Doutor, obrigada pela participação, seja muito bem-vindo ao Rural Notícias. Obrigado, Marusa. Doutora, a gente recebe muita pergunta, né, em relação a isso. Então, para começar, quais são os caminhos aí que o produtor gaúcho pode percorrer nesse momento? Seria a prorrogação e refinanciamento? Ou teríamos outras opções? O que você pode colocar aqui para a gente? Exatamente, Marusa. Esse é o cenário. E o que nós estamos tentando fazer aqui hoje é colocar ordem no caos, porque nós estamos vivenciando um caos normativo, como você bem comentou agora, é resolução, é decreto, é portaria, é medida provisória e tudo, às vezes mais de uma ferramenta por dia, mais de uma informação legal por dia. Então, se o produtor não está entendendo, saiba que para nós que atuamos aqui na parte jurídica também não está fácil. Nós temos uma caixa cheia de peças de quebra-cabeça e dia após dia nós estamos tentando montar esse quebra-cabeça. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Então nós temos, a partir do momento que nós começamos a montar as peças desse quebra-cabeça com as informações que nós temos até hoje, eu já posso dizer que agora nós estamos mais ou menos estabilizados em termos de normativas. Acredito que não vai acontecer nada muito mais disruptivo do que o que nós já temos hoje. Então, nós podemos dividir para que o pessoal que está nos acompanhando possa entender de uma forma um pouco mais clara. Nós temos ferramentas de prorrogação que se aplicam a crédito rural, que é aquele financiamento que eu consigo através do Plano Safra, com as instituições financeiras. Isso é crédito rural. Quando eu assino uma cédula rural, uma cédula típica do financiamento rural, né? Como uma pignoratícia, uma hipotecária, isso é crédito rural. Então, essas ferramentas podem ser prorrogadas. Algumas delas, vamos explicar um pouco melhor daqui a pouquinho. E outras ferramentas, outras operações que não se enquadram nesta categoria de crédito rural, aí elas podem ser refinanciadas através de uma linha nova que surgiu aqui do BNDES. Essa é a divisão principal que nós podemos fazer no primeiro momento. Então vamos separar nessas duas partes, explicar cada uma, doutor. Ó, a gente preparou então umas telas justamente para facilitar essa compreensão aí, né? Vamos então à primeira tela, gente. Prorrogação, doutor. Isso, vamos lá. Nós temos dentro do universo das prorrogações de operações de crédito rural, vejam, destaco que eu estou falando e agora em crédito rural, nós temos duas ferramentas. A primeira foi através da medida provisória 1247, que foi aquela primeira que saiu lá no início, que o pessoal reclamou bastante que ela acabava não resolvendo problema nenhum e de fato ela sozinha não resolvia nada. Por isso que veio depois o decreto 1238, depois o decreto 1270. Para quais operações essas ferramentas aqui de prorrogação servem? Para aquelas operações de crédito rural com recursos controlados pelo Tesouro Nacional e que sejam custeio, investimento e industrialização. Essas operações aqui, sempre considerando que o produtor rural teve perdas acima de 30% e que está sediado num município que decretou emergência ou calamidade. Então, nesse caso, o produtor pode fazer a quitação com desconto ou mesmo a prorrogação em até 4 anos com desconto. Então, essa é uma das ferramentas e ela acabou impactando negativamente produtores que estavam na expectativa dela, porque ela não atende, por exemplo, quem tem Proagro contratado. Ainda que não tenha recebido, mas se o Proagro ou um seguro está contratado, esse produtor não conseguiria alcançar essa ferramenta. Então, o que aconteceu? Na sequência veio a Resolução 5.164 do Conselho Monetário Nacional. Ela é basicamente muito semelhante a essa primeira prorrogação, ou seja, eu tenho 4 anos, eu tenho produtores que tiveram perdas acima de 30%, eu tenho também a questão da necessidade de estar no município com decretação de emergência ou calamidade,
Qual que é a diferença? Aqui eu não tenho desconto, eu só posso prorrogar, não posso quitar com desconto, só posso prorrogar, não tenho desconto na prorrogação. Mas, entretanto, o produtor que tem seguro, que tem Proagro contratado, ele também acessa essas ferramentas. Inclusive, se ele recebeu uma indenização parcial de um seguro, ele pode prorrogar o resto. Se ele recebeu indenização parcial do Proagro, ele pode também prorrogar o restante, o saldo devedor. Essas duas medidas elas precisam ser acionadas ainda em setembro. O produtor precisa se manifestar que ele tem interesse em acessar elas ainda em setembro. Essa primeira ferramenta teve o prazo ampliado para 30 de setembro, porque ela valeria até ontem, dia 10, então foi prorrogado esse prazo para 30 de setembro. E essa outra da resolução do Conselho Monetário Nacional, o produtor precisa aderir, precisa manifestar interesse até o dia 13 de setembro. Esperamos, inclusive, que venha uma ferramenta que prorrogue também esse prazo, porque o produtor está chegando na instituição financeira e está recebendo informação de que não há limite, não há linhas, não há dinheiro disponível para fazer essa prorrogação, que é um baita de um problema. Por isso que é bom a gente tirar essa dúvida, doutor, porque o reloginho está passando, né? E o produtor rural ele tem que agir. Vamos ver agora a segunda tela, que é sobre refinanciamento? Vamos lá, a gente tem duas resoluções. Isso, nós temos aqui duas resoluções, o relógio está passando, o relógio está correndo, o tempo da agricultura não espera o tempo dos burocratas, esse é o nosso grande problema. Então, o que nós temos? Para produtores que têm outras operações que não se enquadram nessas outras duas resoluções, nós temos a possibilidade, através do BNDES, de uma linha de refinanciamento. Então, assim, ó, eu não estou prorrogando a minha operação antiga. Lá na prorrogação, eu tenho uma cédula de crédito rural e o que eu faço? Eu altero o vencimento dela. O vencimento dela vai ser para 4 anos ali para frente. Aqui, através dessas duas resoluções, nós tivemos a criação da linha BNDES emergencial. Então, aqui o produtor pode, a parte boa da linha, ele pode juntar operação de crédito rural que não enquadrou nas outras, ele pode juntar aqui CPR, que não é operação de crédito rural, é uma operação particular, ele pode juntar aqui o que ele está devendo para a cooperativa, para as revendedoras de insumos. Então, ele pode fazer um grande pacote de todas as operações que ele precisa fazer o pagamento e refinanciar através dessa linha de crédito. Mesmo critério, precisa apresentar perda acima de 30%, precisa estar sediado em município que decretou emergência ou calamidade e foi devidamente homologado. Então aqui ele vai refinanciar, ele vai ter 5 anos, essa linha prevê 5 anos inicialmente, com a possibilidade de prorrogação por mais 3, o que totalizaria 8 anos, incluindo a carência de 1 ano. Carência é fundamental. Para quem perdeu tudo, carência é mais do que necessário. Com juros de até 12% ao ano, a depender um pouco dos critérios, a depender do porte também desse produtor, mas se ele for um produtor que não for muito grande, se não for acima de 300 milhões de faturamento, ele vai ter aí a linha mais ou menos a 10% ao ano. Problemas dessa linha: é um juro consideravelmente caro para quem vai financiar em 8 anos, colocar um juro de 10%, particularmente eu acho um pouco exagerado, porque nós temos mais custeios para ser tirado nos próximos anos, então essa linha acaba pesando um pouco, ainda que tenha uma carência. E o grande problema dela é o seguinte: foi prometido que poderia ser acessado. O problema é a garantia, né? O produtor precisa dar garantias. Então foi prometido aí pelo governo que esta linha teria a possibilidade de se acessar com a garantia de um fundo garantidor. Então é isso que o produtor está na expectativa. Esse fundo garantidor, o uso desse fundo garantidor para acessar essa linha, ele foi aprovado ontem no Senado Federal. O projeto de lei 3.117 foi aprovado ontem no Senado Federal, só que como teve uma alteração no texto, ele volta para a Câmara dos Deputados e depois precisa passar pela sanção presidencial. É urgente que isso seja aprovado para que o produtor possa acessar essa linha mediante a garantia de um fundo específico para isso, só que é aquela coisa do reloginho. O reloginho está andando, o projeto está andando, voltou agora para a Câmara, precisa depois ir ainda para a sanção presidencial e o produtor está aqui esperando para ver como é que vai ficar essa situação do seu custeio, porque ele já precisa ir atrás desses insumos e o mais desesperador quando ele vai atrás das instituições para ver a possibilidade de acessar essa linha, ou as instituições ainda não sabem como operacionalizar, ou pior ainda, informam que não há recurso. E se nós não tivermos recursos para fazer essas modalidades de prorrogação ou de refinanciamento, não adianta ficar discutindo sobre a viabilidade dessas linhas.
Doutor, obrigada por clarear aí as coisas para a gente, viu? E parabéns pelo trabalho de vocês aí no SOS Rio Grande do Sul. Eu tive o prazer de estar aí na Expo Inter, conhecer de perto o trabalho de vocês. Muito bonito, viu? Parabéns e muito obrigada pelas informações. Obrigado, Marusa, sempre é um prazer. Até a próxima.